Boa noite, povo do Senhor. Maranata. A paz do Senhor. Amém? Vamos abrir a Bíblia, Gênesis capítulo 6. Obrigado a você que está conectado conosco dos mais diferentes lugares do Brasil e do mundo. Muito obrigado por sua conexão, pelo seu carinho e porque você compartilha o que está acontecendo aqui em todas as tuas redes, em todos os teus contatos. Obrigado pelas mensagens também enviadas a mim, carinhosamente, lá no direct do Instagram. Eu não estou dando conta de responder todo mundo, mas quem eu consigo está sendo repostado, está sendo respondido. Muito obrigado pelas mensagens, pode continuar enviando. Bata a sua foto, marca a gente, diz de onde que você está assistindo, marca lá, @PRDudu, é o Instagram mais fácil do planeta, é PRDudu, simples assim, tá joia? É que eu sou muito velho, eu comecei quando o Instagram começou, por isso que é tão fácil, tá joia? Gênesis capítulo 6, abra a palavra do Senhor, acompanhe aí na sua casa, e vamos ler juntos aqui o conteúdo da palavra de Deus. Eu vou começar no verso 1, depois a gente vai pular, ok? Um pouco mais adiante para o assunto desta noite. Já avisaram para vocês que a palavra que precisa ser tomado em nota é a palavra dilúvio. Então fique esperto, já falei a primeira vez, ó. Conta aí. Verso 1, capítulo 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Verso 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Verso 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Eu quero encerrar a leitura do conteúdo desta noite no verso 8, sob esta perspectiva. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Os olhos de Deus rodeavam por toda a terra, e Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Eu não sei o que você veio buscar no templo nesta noite, eu não sei o que você espera receber conectado aí na sua igreja, na sua casa, mas eu tenho concepção do que você vai receber. Você vai receber a graça de Deus inundando a sua vida. Assim como Noé encontrou graça aos olhos do Senhor, diante dele também encontraremos a graça, que é aquilo que nos liberta, nos redime, que é o que de mais importante pode receber um ser humano, que você seja inundado pela graça de Deus, pois pela graça somos salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Quem quer receber a graça do Senhor, diga amém. Vamos orar juntos então em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus querido, pela leitura da Tua palavra, obrigado por mais uma oportunidade de desenvolvermos na fé, obrigado por mais uma oportunidade de ampliar o conhecimento, relembrar o que já sabemos, de repente ver novos detalhes que não tínhamos anteriormente notado,
que de um jeito ou de outro o Senhor fale ao nosso coração, como só o Senhor sabe, como só o Senhor pode. Que o Senhor faça o que o Senhor bem entender. Se estamos precisando de conforto e o Senhor acha que é necessário, conforta-nos. Se estamos precisando de um puxãozinho de orelha e o Senhor entende que isso é necessário, pode puxar. Faz o que o Senhor quiser fazer, contando que terminemos o culto dizendo aquilo que anunciamos quase todos os dias aqui: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Obrigado porque um dia a tua graça encontrou Noé, e obrigado porque nesta noite também de igual forma somos alcançados pela graça do Senhor. E obrigado porque a salvação é pela graça. Isso significa que temos a chance, pelos méritos de Cristo, de termos o nosso nome confirmado no livro da vida. É exatamente isso que pedimos e o fazemos em nome de Jesus, e teu povo diz: bom, você já percebeu que vamos falar nesta noite sobre o dilúvio. Você reparou, o capítulo 6 de Gênesis começa de um modo interessante. Começa anunciando que os filhos de Deus começaram a procurar as filhas dos homens. Pastor, quem eram os filhos de Deus? Quem eram as filhas dos homens? Ontem nós estudamos e ficou claro, imagino eu, que existem duas linhagens no mundo: a linhagem de Abel, aqueles que seguem o Cordeiro, que são justificados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que não acreditam em obra meritória, mas acreditam na imputação da graça, na imputação da justiça por parte dos méritos do Cordeiro. E nós também analisamos que há uma linhagem orgulhosa, autossuficiente, a linhagem de Caim. E aí você percebe a semente do maligno versus a semente da mulher. A semente da mulher, de onde vem posteriormente surgir Jesus Cristo, nosso Salvador, é uma semente chamada filhos de Deus. E aí você observa que o capítulo 6, dentro do contexto que nós estudamos ontem, porque vimos aqui numa constante crescente, e você não analisa um texto fora do seu contexto, dentro do contexto conseguimos perceber que os filhos dos homens são exatamente aqueles que compõem a descendência de Caim. Filhos de Deus, os que seguem o Cordeiro; filhos dos homens, aqueles que satisfazem seus próprios desejos, são orgulhosos e recusam-se a aceitar a graça por intermédio do Cordeiro. E você observa que de repente os filhos de Deus começam a olhar para outra linhagem e sentem-se atraídos pelo estilo de vida praticado pelos filhos dos homens. Como é que a geração que segue o Cordeiro começa a ficar encantado com a geração que segue a Caim e os seus princípios, ou seja, segue ao próprio Satanás? Como você, estando alcançado pelo Evangelho, um dia tendo sido transformado pela graça de Deus, tendo o conhecimento que você tem, de repente você começa a cobiçar a vida daquele que pertence à linhagem de Caim? Por que você está achando ou sendo tentado a acreditar que ser ímpio tem as suas vantagens? Que de repente não se submeter à autoridade divina, parece que os indivíduos que assim o fazem são mais felizes, sorriem mais, enfrentam menos problemas. Às vezes temos a impressão que o pessoal da linhagem de Caim tem mais liberdade, são mais plenos, são mais felizes. E de repente a gente começa a achar que não estamos muito bem onde nos encontramos, que nós poderíamos experimentar uma potencialidade de vida mais intensa.
intensa, emoções que até então ainda não sentimos, e daqui a pouco você está sentindo inveja da vida do ímpio, e pior do que isso, além de acreditar que ele está mais feliz do que você de verdade dá passos significativos na direção de se juntar com eles, e de repente você está aqui, mas quer namorar alguém da linhagem de Caim. De repente você está aqui, mas quer se envolver sexualmente com alguém da linhagem de Caim. Daqui a pouco você contrai matrimônio com alguém da linhagem de Caim, e daqui a pouco a incompatibilidade se torna gigantesca, e o teu sonho de liberdade acaba se transformando num pesadelo. O que você percebe? Você percebe que as linhagens que se misturam não dão certo. A Bíblia, isso se torna evidente, os filhos de Deus se misturando com a descendência de Caim, aqueles que seguem o Cordeiro sendo atraídos pelo estilo de vida e pelas pessoas que compõem a linhagem daqueles que não seguem o Cordeiro. Deixa eu te fazer uma pergunta sincera de todo o coração: você acha que isso vai dar certo? Você acha que isso vai funcionar? Você acha que você se envolvendo com alguém que não desfruta da mesma fé, do mesmo Deus, com a mesma intensidade que você, com a mesma convicção que você possui, você acha que o envolvimento com esta pessoa vai te conduzir àquilo que você sempre planejou como objetivo de vida? Basta olhar ao seu redor, basta examinar os lares que divididos são, basta examinar aqueles cônjuges que hoje vivem num relacionamento com um outro que não partilha a mesma fé. Vai dar ruim. Normalmente dá ruim, é a fórmula exibida pela própria Bíblia. Como algo tão claro, de repente não pode chamar a nossa atenção. Você está vendo claramente que a raça humana se corrompeu pela mistura do povo de Deus com a descendência de Caim. Esta mistura fez uma multiplicação de maldade com tanta intensidade que Deus olhou e chegou à conclusão, mesmo no auge de sua misericórdia: eu vou ter que destruir a raça humana. Lamentavelmente, eu vou ter que destruir a raça humana. E você continua acreditando diante disso que você ainda tem chance, que você ainda tem, com você vai ser diferente. Não, pastor, comigo é diferente, eu sou diferente, comigo é diferente. Ei, a fórmula bíblica está diante de você: filhos dos homens se misturando com os filhos de Deus, adoradores do Cordeiro com aqueles que não querem saber de Jesus. Não funcionou, veio o dilúvio, catástrofe global. Se você não reputa esta receita como suficiente, desculpa, mas eu não tenho mais nada para dizer para você. O que resta agora é você apenas colher o fruto da sua escolha, e certamente são frutos amargos, porque dificilmente, aliás, impossível, aquele que se posiciona contra o conselho divino obter aquilo que se pretende, quando só é possível junto de Deus. Observe que exatamente o cenário do grande conflito se tornando mais intenso pela mistura das linhagens. Se você é do Cordeiro, meu filho, se relaciona com alguém que é do Cordeiro também. Como é que você vai achar que vai ter futuro e perspectiva positiva com alguém que não partilha a mesma fé que você? Ei, você não está marchando em direção ao céu, como é que você vai se unir com alguém que está marchando numa direção diferente? Você não crê num Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, como é que você vai se unir com alguém que não compartilha a mesma fé? Como é que você acha que as coisas vão funcionar bem se tem tudo para dar errado? Agora perceba que o que vai adiante é as características evidentes da raça antediluviana. Como é que funcionava o pessoal antes do dilúvio? Alguns detalhes chamam muito a atenção. Detalhe número 1, era um pessoal que tinha uma expectativa de vida girando em torno de 900 anos. Alguns podem dizer: pastor, eles viviam muito tempo. Não viviam muito tempo. Aliás, Deus criou o ser humano para que eles vivessem eternamente,
A morte nunca foi plano de Deus. Deus criou o ser humano para que ele não tivesse dias contados. 900 anos é pouco tempo no planejamento divino. Pode ser para você hoje, que vive 70, 80, alguns chegam à histórica marca dos 100 anos, mas é raridade. Todavia, Deus não criou o ser humano para 100 anos de idade, para 120, para 200, para 300 ou 900. O plano original de Deus é que tivéssemos vida em abundância e vida eterna. Mas eu tenho uma notícia para você: o plano de Deus vai se efetivar, e o ser humano que hoje vive 7, 8 ou 9 décadas voltará na perspectiva da eternidade. Nós viveremos eternamente muito em breve, em nome de Jesus. Fica firme na linhagem do Cordeiro, fica firme crendo na graça e sendo alcançado por ela. Noé achou graça diante do Senhor. Agarre-se à graça de Deus nesta noite, porque pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A corrupção e a decadência moral tomou conta do povo que vivia antes do dilúvio, com uma intensidade tão grande que Deus falou: chega, não dá mais. Ei, querido, e olha que Deus é paciente. Para Deus dizer chega, não dá mais, é porque o negócio estava muito esculhambado. Deus é paciente, meu lindo, mas Ele não é indiferente. Deus está tendo paciência com você e por causa disso você acha que não tem que mudar de atitude. Você está confundindo as coisas. Deus, Ele é paciente, mas Ele não é indiferente. No momento certo Ele vai agir. Você está vivendo em adultério e nada acontece. Você está vivendo em corrupção, desvios de verba, envolvido com estas coisas, e você acha que não vai ter problema. Ei, Deus está sendo paciente contigo. Você está afundado nos teus vícios, Deus está sendo paciente contigo. Deus está sendo paciente, e às vezes você confunde, porque Ele está sendo paciente significa que eu não estou tão errado assim. Põe na sua cabeça nessa noite, em nome de Jesus: Deus é paciente, mas Ele não é indiferente. 120 anos a paciência de Deus permitindo a maldade se multiplicar, a advertência e a mensagem sendo enviadas, e o povo achando que Deus era indiferente. Do mesmo jeito que acontece hoje, estamos achando que Deus é indiferente a estas guerras, estamos achando que Deus é indiferente ao sofrimento humano, estamos achando que Deus é indiferente com tanta corrupção e injustiça, estamos achando que Deus é indiferente a tanta injustiça social. Ei, Deus é paciente, mas não é indiferente. Daqui a pouco esse céu vai se rasgar, Ele vai vir nas nuvens do céu com poder e grande glória, e isso vai acontecer quando do céu surgir um brado dizendo: chega! Acabou. A minha paciência não é sinônimo de indiferença, diz o Senhor ao seu coração nesta noite. A raça antediluviana, além de ser corrupta, extremamente violenta, era uma raça que, de acordo com patriarcas e profetas, era uma raça dominada por uma inteligência privilegiada. Raciocina comigo, meu lindo. Para o indivíduo viver 900 anos e com uma boa qualidade de vida, ele precisa ter um funcionamento cerebral extraordinário. Hoje a galerinha com 60, com 70 já começa a esquecer as coisas. Eu já estou esquecendo as coisas antes de chegar nessas décadas. Sangue de Jesus tem poder. Você já começa a ter falha no funcionamento mental. Misericórdia. Para você viver 900 anos significa que o teu comportamento cerebral tem que ser extraordinário. E eles eram inteligentíssimos. Inteligentíssimos sem um pingo de sabedoria. O que adianta ser tão inteligente se não tem sabedoria? Porque a diferença é gritante. O indivíduo inteligente tem uma capacidade de armazenar informações de modo fantástico. Mas o que adianta ter tanta informação se não usa de sabedoria para colocar em prática? Ei,
como é que você pretende viver uma vida para ser feliz longe do dono da felicidade? Como é que você quer viver muito longe do dono da eternidade? Você pode ser até inteligente, mas não está sendo sábio em permanecer distante do Senhor. E eles iam se distanciando. Ellen White fala de um conhecimento científico fantástico desenvolvido para aquela época, fala de um conhecimento artístico extraordinário, mas toda a inteligência e conhecimento foram usados para perverter o bem e para desafiar a Deus. É sério que você no auge da sua inteligência está pervertendo o bem? É sério que no auge da sua inteligência você está desafiando a Deus e você acha que é sábio da tua parte fazer isso? O mundo antigo, antes do dilúvio, excedia em corrupção e crime, porque Deus tinha concedido grandes bênçãos que foram mal usadas. Patriarcas e Profetas, na página 89. Percebeu? Povo que recebeu grandes bênçãos. Ei, o povo não sofria porque não tinha bênçãos. O povo não sofria por falta de bênçãos. Da mesma forma, nós não sofremos porque não temos bênção. Nós as temos e não sabemos administrar. Deus te deu um corpo, é uma bênção. Você não sabe cuidar dele. Deus te deu comida, é uma bênção. Você não sabe se alimentar. Deus te deu uma família, é uma bênção. E você não sabe conduzir a tua família. Você não sabe conduzir o teu casamento. Você não sabe educar os teus filhos. Sabe o que isso significa? Nós não sofremos por falta de bênçãos, sofremos porque as temos e não sabemos administrá-las via de regra. Peça sabedoria ao Senhor, que a todos concede abundantemente, que a Ele se achegam com este tipo de pedido. Ei, não adianta ter inteligência se não tem sabedoria. Associe-se ao Senhor e Ele então estará conduzindo os teus passos de modo diferente do que estavam vivendo o povo antes do dilúvio. E sabe, quando você olha o parâmetro da raça humana hoje, a gente percebe que a diferença não está muito distante. O comportamento atual não nos distancia tanto quanto devíamos estar do comportamento da raça antediluviana. Só para você ter uma ideia, tratando-se do território nacional, do país que nós vivemos, no ano de 2024, 21 milhões de mulheres neste país sofreram algum tipo de violência. Sabe o que a estatística anuncia? 2.400 mulheres de alguma forma sofrendo violência por hora no ano passado. Será que estamos nos assemelhando à raça antediluviana? Houveram no nosso país, no ano passado, 1.450 feminicídios, violência física contra 43.742 mulheres. Você acha que estamos parecidos com a raça antediluviana? Para você ter uma ideia, 35.365 homicídios dolosos com intenção de matar aconteceram no ano passado. Sabe o que isso significa? 97 assassinatos por dia. Será que estamos nos parecendo com a raça antediluviana? No ano de 2024, ocorreram 185 estupros por dia. Será que estamos nos parecendo com a raça antediluviana? A gente olha para o quadro atual. Deus está triste, porque nós estamos muito parecidos com o povo que vivia antes do dilúvio. E sabe o que é drástico? O que antes chocava, hoje diverte. Você se alegra com o pecado. A raça atual, tal qual a que vivia antes do dilúvio, anda se alegrando e se divertindo com o pecado. O que antes era uma vergonha, hoje é motivo de curtida. Quem normaliza o mal, banaliza o juízo.
E o que estamos vivendo numa sociedade que banaliza o juízo de Deus, banaliza a Bíblia, banaliza a religião, tudo por um único motivo, porque estão normalizando o mal. O pecado está se tornando cada vez mais normal. Onde está a igreja remanescente de Deus? A geração de Noé dançava até que a arca fechou. A geração de Noé não estava se incomodando com a palavra de Deus. A de hoje dança sem saber que a porta está quase fechando de igual forma. Ecoa por aí as palavras de Jesus. E assim como nos dias de Noé, assim será antes da vinda do Filho do Homem. A cultura hoje está banalizando cada vez mais a moral. Ela ensina a sentar, rebolar e esquecer de pensar. Como é a vida de alguém que vai sentar no colo do outro, rebolar no colo do outro e esquecer de pensar? Que responsabilidade é essa? Que ausência de compromisso é essa? Que banalidade é essa para lidar com o corpo que é o templo do Espírito Santo? É desta forma que se administra a sexualidade? Ei, Deus chama para um estilo diferente. Deus chama não para você sentar, rebolar e esquecer de pensar. Deus chama para você levantar, vigiar e andar com Ele. Quem deseja isso, diga amém. Somos chamados para a contramarcha do mundo. Deus está triste com o que está acontecendo. A sua graça ainda está à disposição. Mas o fato de Deus ser paciente não significa que Ele é indiferente. E se liga nisso daqui: quem canta o que é sujo, logo vive o que é podre. Daqui a pouco, se você começar a achar que a banalidade e o pecado são tão comuns que você não deve mais se posicionar contra ele, logo, logo você vai estar vivendo uma vida podre diante de Deus. E mais uma vez as palavras de Cristo ressoam por aí. Mateus 24, verso 37. Como foi nos dias de Noé, gente corrupta, gente violenta, gente promíscua, antes amantes dos prazeres do que amantes de Deus, uma geração indiferente, uma geração que desafia a autoridade divina, joga no lixo a palavra de Deus. Permita-me dizer para você nesta manhã, nesta noite, assim como foi nos dias de Noé, também ocorrerá muito em breve com o planeta Terra. O juízo de Deus virá, porque Deus é paciente, mas Ele não é indiferente. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Como é que eu faço isso? Começa sendo sábio. Corre para os braços de Jesus, e assim como a graça de Deus alcançou Noé, que alcance a sua vida nesta noite também. Lembre-se das palavras de Isaías no capítulo 5, verso 20. Ai dos que acham ou chamam o mal por bem, e aqueles que chamam o bem por mal. Você foi chamado para ser luz, você foi chamado para ser embaixador do céu. Se posicione ao lado da palavra de Deus. Lembre-se do que Jeremias falou no capítulo 17, verso 9, que o coração do homem é enganoso. Para de confiar no teu coração, confia na palavra do Senhor. E lembre-se do que Paulo nos advertiu em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Somos chamados para ir na contramarcha do que o pessoal que viveu antes do dilúvio vivia em perspectiva. Deus te chamou para se posicionar na contramarcha do mundo em que estamos vivendo. Você está neste mundo, mas você não é deste mundo. Daqui a pouco nós vamos para o lugar que Deus tem reservado para mim, para você, para cada um de nós. Estamos aqui apenas de passagem em nome de Jesus Cristo. Agora note, Noé pregou por 120 anos. Quanto tempo mais Deus precisa para alcançar você? Quanto tempo mais a graça insiste em te alcançar e você ainda resiste em ser alcançado? E sabe de uma coisa?
Eu fiquei me lembrando hoje de muitas cicatrizes que eu tenho no meu corpo. E quem não as tem? As cicatrizes, elas contam histórias, né? E essa cicatriz aqui, isso aqui foi quando assim, assim, assado. E essa aqui, isso aqui foi quando assim, 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 assado. Cada cicatriz no seu corpo exibe uma história. E eu tenho algumas. E eu tenho 2 cicatrizes, pelo menos, que exibem um comportamento que eu não preciso mais repetir na minha vida. Que eu preciso ter amadurecido com a experiência que tive. Que eu preciso ter aprendido com o que ocorreu no passado, razão pela qual tenho uma cicatriz hoje. No mesmo dia, eu consegui 2 cicatrizes quando eu era moleque. Uma no pé esquerdo e outra no braço esquerdo. No pé esquerdo, a cicatriz vai do dedo pequenininho até quase o tornozelo. Um rasgo significativo causado por arame farpado. O mesmo arame farpado que causou um rasgo significativo aqui, desde a parte do cotovelo até quase embaixo da axila. 2 rasgos obtidos no mesmo dia. Se eu não aprender a lição, significa que não valeu de nada. Não houve um crescimento, não houve um amadurecimento. Eu estou te dizendo isso porque se eu não aprender a lição com a raça antediluviana, significa que não houve um crescimento, não houve um amadurecimento da minha parte. E a gente precisa aprender com as coisas que aconteceram para ter esse crescimento e esse amadurecimento. E eu não sei se você é uma pessoa curiosa que está se indagando qual é a razão pela qual eu consegui 2 significativas cicatrizes no mesmo dia. Eu não sei se você está tomado pela curiosidade, mas eu conto para você. Eu era moleque e minha mãe mandou fazer uma coisa que eu detestava. E detesto até hoje. E você já sabe. Eu odeio lavar louça. Eu acho que lavar louça é uma consequência direta do surgimento do pecado na humanidade. Não tem explicação. A minha maior esperança é que Jesus volte no céu, a gente não precisa lavar louça. Há alguém aqui que não gosta de lavar a louça? Diga amém. Vamos montar um sindicato, irmão. Eu até achei que quando eu me casasse eu ia me libertar. Orem por mim, irmão, eu estou na prova. Hoje foi um dia que eu lavei louça. Ontem também, anteontem também. E tem sido assim por muito tempo, orem por mim. Ei, minha mãe virou e falou, lava a louça. Eu falei, vou lavar não. E não foi a primeira vez que eu disse isso para ela. Antes ela já havia corrido atrás de mim com um pedaço de madeira. E dessa vez foi diferente, porque quando ela me mandou lavar a louça, eu falei que eu não ia mais uma vez. E como ela fazia sempre, corria atrás de mim, eu saía em disparada. E tinha uma cerca de arame farpado que fazia divisa com o nosso vizinho da nossa casa. E uma cerca novinha. O arame esticadinho, parecia uma corda de violão, de tão esticado que estava. Novinho, esticadinho. E eu vim correndo, minha mãe se aproximando, prestes a me bater, a me alcançar. E eu fiz o cálculo matemático. Velocidade, impulso, força. Só que eu descobri naquele dia que eu sou muito ruim de matemática. O cálculo deu todo errado. Na minha imaginação, eu colocaria um pé entre um grampo e outro da cerca de arame farpado. Com este pé ganharia o impulso suficiente para lançar a perna por cima da cerca, cair em pé do outro lado e continuar correndo. Que cálculo fantástico! Mas que conta que não bateu. No momento em que eu pus o pé no lugar certinho, teve um detalhe mínimo. O pé estava molhado, eu escorreguei e não encontrei mais o chão, porque eu fiquei pendurado na cerca de arame farpado, igualzinho a roupa que minha mãe estendia para secar. Agarrado pelo braço, cujo grampo entrou aqui, agarrado lá no pé, cujo grampo entrou lá.
fiquei pendurado e minha mãe me recolheu tal qual recolhia a roupa do varal quando esta estava seca no final do dia sobre a cerca de arame farpado. Eu fui lavar a louça, machucado, sangrando, e aquilo me deu uma lição: parar de procrastinar, parar de deixar para fazer depois o que precisa ser feito hoje. Minha mãe dizia, lava a louça, eu falei, depois eu lavo, lava a louça, depois eu lavo, lava a louça, depois eu lavo. Quando ela se irritou e correu para me bater, eu corri para pular cerca de arame farpado. Por que eu não lavei logo quando ela mandou? Eu não precisava ter me machucado. Por que eu não obedeci logo quando fui interpelado? Eu não precisava ter me ferido. Ei, a lição é simples. Por que você não faz o que precisa ser feito de modo imediato? Você tem que romper com o pecado. Por que está planejando isso para o mês que vem? Você tem que sair do erro. Por que você está planejando isso para a semana que vem? É hoje. É imediato a tua decisão, ou pelo menos deve ser. Ficamos procrastinando o que precisamos fazer, como se tivéssemos o conhecimento dos dias de amanhã. Ou seja, eu não preciso fazer hoje, porque Jesus não volta amanhã. Eu não preciso fazer hoje, porque Jesus não volta semana que vem. Ei, por que você se comporta como se não soubesse assim? Não sei o dia da volta, mas certamente vai demorar demais. Então eu não preciso tomar a decisão agora. É sério que você está nessa perspectiva? O machucado e as cicatrizes me ensinam que procrastinar não é legal. Eu me machuquei porque o que eu tinha que fazer eu ficava sempre deixando para depois. E você? Até quanto tempo vai ficar procrastinando aquilo que precisa ser feito? Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É hoje, não é amanhã. Para de postergar, para de deixar sempre para depois. Uma outra cicatriz que tenho é uma redonda, exatamente desse lado aqui da perna. Uma bolinha que eu tenho. Na época, minha atividade principal em casa era comprar pão na padaria. Num domingo de manhã, peguei uma fila gigantesca para comprar pão e parou do meu lado um fusquinha. Que barulho insuportável. O cano de descarga saindo daquele barulho insuportável. Eu falei, vou tapar esse cano de descarga. E eu tive a ideia idiota de tampar com a minha perna. Eu sempre detestei o Fusca e eu tenho ele estampado em mim. A bolinha causada pela queimadura do cano de descarga do Fusca, porque eu não gostava do barulho e quis abafar. Cicatriz de idiota. Idiota. Como fui idiota? Fazer alguma coisa que não era nada a ver comigo. E sabe de uma coisa? A gente fica procrastinando o que precisa fazer e o que não precisa é o que a gente faz. Eu não precisava tampar cano de descarga de Fusca e fiz o que não precisava. O que eu precisava fazer, que era lavar a louça, eu não lavei. A gente deixa de fazer o que o que é necessário para fazer o que não precisa ser feito. Estamos vivendo num período da graça. Deus está te dando a chance. Para de fazer o que não precisa e faz o que precisa ser feito. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deixar para amanhã a tua salvação, deixar para amanhã a reconciliação do teu casamento, deixar para amanhã o teu pedido de perdão para esta pessoa com quem você já não fala há muito tempo, deixar para amanhã ligar para os teus pais e dizer o quanto eles são importantes para você, deixar para amanhã e para amanhã e para amanhã, e se você não tiver amanhã, meu irmão, fica procrastinando a coisa mais importante da vida, que é a tua salvação.
fica se importando com o que não precisa e fica deixando de lado o que é necessário. Procrastinação e idiotice, marcas de uma geração, tal como a raça antediluviana, que não se importa com o que precisa se importar e se dedica para aquilo que não tem que se dedicar. O que precisa fazer de fato, não faz. Estamos vivendo num tempo da graça e as pessoas estão procrastinando. Estamos vivendo no tempo da graça e estamos nos comportando feito idiotas, procurando vida distante do Criador, procurando alegria distante daquele que é o único que pode nos proporcionar a verdadeira satisfação. Entrega teu caminho ao Senhor, só Ele é o Senhor. Durante 120 anos o povo foi posto à prova, perseverantemente Noé pregava e foi taxado de louco, de maluco. Ei, você está enlouquecido, nunca choveu sobre a terra. Era como se Noé estivesse dizendo: eu não preciso ver acontecer para acreditar naquele que me anunciou. Percebe a fé extraordinária do Noé? Ele constrói uma embarcação de 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura, 13,5 metros de altura, 3 andares, suficiente para caber, segundo os estudiosos, aproximadamente ou no máximo 8.000 animais. 8.000 animais, e se você olhar a história, são 8 pessoas dentro da embarcação com 8.000 animais. Faz a conta, cada um cuida de 1.000. Eu tenho um pet, dá um trabalho infernal cuidar do bicho e cuidar de 1.000. 1.000 animais dentro de um espaço para cada um, dentro de um espaço de 135 metros de comprimento, 22,5 de largura, 13,5 de altura, 3 andares, uma única porta. A infeliz da hiena não parava de rir, o infeliz do galo não tinha horário para cantar, e cada um tinha que recolher os dejetos de 1.000 animais. A arca era um desafio. Pior era do lado de fora. Pior é o que estava acontecendo lá. Esta arca foi fechada por um ato miraculoso. Ei, a porta se ergue, conduzida por invisíveis anjos. A própria mão de Deus conduzia a porta diante dos olhares que antes escarnecedores agora estavam estáticos e boquiabertos em função do que estavam contemplando. A porta é cerrada diante dos olhos deles e eles estão quietos e silentes porque a cena chama a atenção. E eles permaneceram estáticos e em silêncio, encerrando os atos pecaminosos, quando observaram os animais em pares organizados adentrando a arca. E isto é explicado porque Ellen White diz que eles eram conduzidos pelos anjos e depois a porta se fecha, o povo está boquiaberto e uma pergunta surge: será que Deus tem razão? Será que Noé estava certo? Tarde demais para pensar. 7 dias se passaram e aquela impressão desapareceu, voltaram para suas práticas imorais e o que acontece ao redor da arca são práticas sexuais ilícitas, uma verdadeira balbúrdia. Os homens são totalmente possuídos e orientados pelos demônios. Eles avançam contra a arca para tentar destruí-la e Ellen White explica que se não fosse a intervenção dos anjos, eles teriam destruído a arca durante os 7 dias de balbúrdia ao redor dela. O 7º dia chegou, o povo inflamado pelo pecado, dominado pelas paixões, tal qual o mundo é hoje em dia. E Deus então cumpre a sua promessa.
De repente, nuvens negras tomam conta de toda a atmosfera. O dia se transforma em noite. Trevas tomam conta de todo o espaço, e tendo isto perceptível, ou seja, o dia se transformando em noite, a única claridade que começava a se perceber eram os trovões que caíam de um lado para o outro, os raios que emanavam da tempestade que estava sendo anunciada, e de repente a Bíblia cita o que acontece: romperam-se as fontes do abismo, abriu-se as comportas do céu. Era água vindo de cima em torrentes e água brotando de baixo, placas tectônicas, vulcão em erupção, terremoto em evidência. O povo, de repente, que antes zombava, agora é tomado por um medo, um alvoroço, aonde animais e seres humanos disputam as partes mais altas para obter refúgio em face à tempestade e à chuva horrorosa que é derramada. Nunca havia chovido sobre a terra, e de repente vem água de cima, vem água de baixo, consoante ao que Deus havia anunciado. Noé se preparou em função da palavra de Deus. E você? Está se preparando ou achando que o que Deus tem anunciado não passa de uma brincadeira? Não, nunca antes o céu se rasgou para que o Jesus viesse das nuvens do céu com poder e grande glória. Nunca antes o céu foi dominado por anjos, conforme anunciado acerca da volta de Jesus. Então, porque nunca antes isso aconteceu, tal qual no dilúvio nunca antes choveu, não vai chover. Então, nunca antes esse céu foi tomado por todos os milhares e milhares de anjos. Então, você acha que nunca vai acontecer? Está se comportando como o povo antes do dilúvio? Bateram na porta da arca clamando por misericórdia: Noé, abre! Noé até quis, mas não foi ele que fechou a porta. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Sabe por que a arca tinha apenas uma porta? Símbolo de Jesus. Paulo fala que a arca é símbolo de Cristo. Uma porta, porque só existe uma porta para a salvação. Ele se chama Jesus Cristo, e você deveria passar por ela, porque ela ainda está aberta. A graça ainda está disponível, mas muito em breve esta porta se fechará. E continue o justo a fazer justiça, o ímpio a cometer impiedade. Quem está salvo está salvo, quem está perdido está perdido. Mas hoje a porta da graça ainda está aberta. A tua oportunidade, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Antes que caísse a primeira gota, a porta da arca já estava fechada. A graça tem prazo, o tempo da decisão é agora. Hoje é o dia. Para de procrastinar, para de deixar para depois o que você precisa. O que você não tem que fazer é o que você está fazendo, e o que você precisa fazer é o que você está procrastinando. Está igual o povo da raça antediluviana. O mesmo Deus que fechou a porta da arca é o mesmo Deus que nesta noite abre a porta da salvação para você, em nome de Jesus Cristo. Creia na palavra do Senhor. Creia que aquilo que está sendo anunciado vai se cumprir em nome de Jesus Cristo. Choveram águas, mas antes choveram oportunidades. Antes de cair água do céu, caiu oportunidades para que as pessoas pudessem aproveitar. O mundo de então, na época do dilúvio, foi submerso pela desobediência, e o mundo de hoje afoga na indiferença. Não seja indiferente à palavra do Senhor. O dilúvio ele não começou com água, ele começou com a rejeição da palavra. A tua perdição não vai acontecer no dia do juízo, ela começa hoje se você rejeita o chamado que Deus tem direcionado para você. Eu fico imaginando as pessoas correndo: salve-se quem puder. Ninguém pode ser salvo, porque ninguém tem a capacidade de salvar a si mesmo. Somente através da providência que o Senhor planejou, a arca, símbolo de Cristo, a única porta, é possível obter a salvação, porque não há salvação em nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome do Senhor Jesus que está aqui nessa noite. Se hoje ouvides a sua voz,
não endureçais o vosso coração. Você percebe Jesus dizendo para você no Evangelho de São João, capítulo 10, verso 9, eu sou a porta. 40 dias de intensa chuva, mas isso não significa que o dilúvio durou 40 dias e 40 noites. 1 ano e 10 dias aproximadamente. Foi um processo de juízo, mas também de restauração e de espera. O dilúvio durou mais que 1 ano. Noé teve que ficar dentro da arca esperando. Entendeu a mensagem? Depois que você é alcançado pela graça, você precisa aprender a esperar. Você foi alcançado pela graça de Deus, agora tem um período de espera. Espera com paciência no Senhor. Ele virá e não tardará em nome do Senhor Jesus. Espera. Todo aquele que foi alcançado pela graça precisa aprender a esperar. Foi assim com Noé e não é diferente conosco também. E como resultado desta garantia quanto à salvação, um arco foi colocado na atmosfera para que Noé ficasse sabendo que o Senhor é aquele que cumpre suas promessas. O arco-íris foi instituído. E o diabo é tão sujo que apanha esse símbolo da aliança e do concerto para colocar como símbolo de rebeldia a própria palavra de Deus. E sabe, eu estava na conferência geral algumas semanas atrás, e teve um dia que, estando lá, choveu bastante. Quando eu saí do ambiente de reunião da conferência geral, eu e minha esposa estávamos voltando por Airbnb, onde nós estávamos hospedados, e a gente teve uma cena maravilhosa, e louvamos o nome de Deus naquele momento, e fizemos questão de registrar. Eu postei isso no meu Instagram, no @prdudu, fazendo collab com a minha esposa, a professora Eliane. E eu queria até compartilhar com você a foto neste momento. A gente viu aquele lindo arco-íris sobre a Assembleia da Conferência Geral, enquanto a igreja se reunia para tomar importantes decisões. Era o povo de Deus reunido, a liderança de toda a igreja espalhada por todo o mundo, tomando decisões tão importantes. E a aliança de Deus ali dizendo, tudo que eu falei, eu cumprirei, cumpro e cumprirei em nome de Jesus. Deus não falha com a promessa para a sua vida. A questão é se você aceita fazer uma aliança. Os olhos de Deus percorreram toda a terra e Deus começou a sondar os corações. Somente 8 pessoas fizeram parte do remanescente que foi salvo. Os olhos de Deus neste momento percorrem a ímpia terra que se comporta tal qual a raça antediluviana. E a pergunta é, Deus encontrará pessoas que se permitirão ser alcançados pela graça tal qual a família de Noé? Você é aquele que nesta noite, ao percorrer os olhos de Deus, percebe o Senhor que há uma porta aberta no teu coração para que Ele tenha acesso e você seja alcançado pela graça? O mundo está em contagem regressiva no relógio divino. E Deus espera que você esteja presente no reino que Ele está preparando para você. O teu lugar é simplesmente insubstituível. Ah, se ele não for, coloca outro no lugar. No reino de Deus não é assim. Se você não for, tua vaga vai ficar vazia. Deus espera por você. Na cabeça dele, ninguém vai te substituir. Hoje Deus sofre e está triste por perceber a raça humana, mas Ele se alegra se a graça te alcançar nesta noite. Eu estava pregando como estou pregando hoje lá em Belo Horizonte, onde eu vivi por 8 anos como líder de jovens, trabalhei ali, Associação Mineira Central. Eu estava fazendo a semana de oração jovem na igreja central de Belo Horizonte. E na ocasião a igreja, da forma como era configurada, aqui do púlpito, eu conseguia ver a rua.
Eu pregava e daqui enxergava quem passava em frente à igreja por causa do posicionamento, da estrutura da igreja. Eu me lembro no sábado que comecei a semana de oração. Parou uma picape em frente à igreja. E de lá de dentro, alguém parado assistia o culto enquanto eu pregava. O que eu vou te contar agora foi me relatado depois, porque a única coisa que eu percebi foi isso. Depois a própria pessoa me relatou que no dia seguinte, ao ficar sabendo da realização da semana de oração, desceu e foi assistir o culto e assistiu lá atrás. No outro dia um pouco mais à frente, no outro dia um pouco mais à frente, no outro dia um pouco mais à frente. E no último dia da semana de oração estava sentado aqui no primeiro banco. Um médico que, voltando à noite de um plantão, sem querer voltar para casa por causa dos seus inúmeros problemas, rodava na cidade de um lado para o outro, gastando gasolina e rodando para esparecer a cabeça, quando parou em frente à igreja. E aconteceu isso que eu estou te contando. Eu terminei a semana de oração, ele obteve informação com os membros da igreja e na segunda-feira ele estava na sede da associação à minha procura. Obteve informação de onde era a minha sala e se dirigiu até lá, bateu na porta e, com toda a educação que lhe é peculiar, ele se apresentou como Erickson, humilde como é, médico, anestesista, professor universitário. E ele adentrou a minha sala, nós começamos a conversar e ele me relatou que, perdido nas dificuldades da vida, ele parou em frente à igreja e assistiu a semana de oração, cada dia vindo mais à frente, encerrando o último dia sentado no primeiro banco. Que bom, doutor, que privilégio recebê-lo aqui. E ele virou para mim e disse assim: eu quero que você estude a Bíblia comigo, eu quero receber um estudo bíblico, você pode me dar um estudo bíblico? A agenda dele é muito apertada, a minha também não era nada fácil, porque eu percorria todo o território da Associação Mineira Central, que na época era gigantesco, envolvendo o norte de Minas, o Triângulo Mineiro, Belo Horizonte e todos os adjacentes. Mas encontramos o jeito de nos encontrarmos uma vez por semana. Começamos a estudar a palavra de Deus, estudamos todo o livro de Daniel, depois na sequência começamos a estudar o livro do Apocalipse, e como ele amava estudar esses livros. Eu me lembro, quando eu estava me aproximando dos últimos capítulos do Apocalipse, ele virou para mim e disse: pastor, eu quero pedir para o batismo. Eu quero ser batizado em nome de Jesus. E a igreja diz: que bênção. Que bênção ver a manifestação da graça de Deus na vida do Dr. Erickson. Como é que Deus trabalha em meio à confusão humana para alcançar as pessoas através da sua graça. E que bom que ele se permitiu, com tanta coisa importante para fazer, ele escolheu o mais importante: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as outras coisas pudessem ser apenas acrescentadas. Que legal que você quer ser batizado, doutor. E ele falou para mim: você pode me batizar? Eu falei: claro, vai ser um prazer muito grande. Ele falou assim: só tem um problema. E eu falei: tá bom demais para ser verdade. Qual que é o problema, doutor? Eu quero ser batizado no Rio Jordão, em Israel. Eu falei: aí tem um problema mesmo, que não é muito perto não, né? Quer fazer para ir batizar no Rio Jordão, mano? Israel? Pegar um voo, vamos para lá. Que voo, doutor? E para resumir a conversa, nós fomos para Israel batizar o Dr. Erickson no Rio Jordão, e graças a Deus ele pagou a passagem. É a graça, irmão.
O cara queria ser batizado. Vai que nessa noite você quer ser batizado em Paris. Deixa Deus te usar, irmão. Estou aqui, ó. Pastor, meu sonho é ser batizado em Sydney, na Austrália. Estou aqui, irmão. Eis-me aqui, envia-me a mim. Brincadeiras à parte, ele não procrastinou o que precisava ser feito. Ele priorizou o que precisa ser priorizado e foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e é membro da igreja até hoje, em nome de Jesus. Ei, hoje é o dia da tua salvação, hoje é o dia da tua decisão. Deus está sondando os corações, encontrou um solo fértil no coração do Dr. Erickson, e Ele deseja encontrar um solo fértil no teu coração nesta noite também, em nome do Senhor. Você que está me escutando através da internet, Deus está falando contigo. Hoje é o dia da tua salvação. Aparece todas as noites um QR Code. De repente você ainda não respondeu, de repente você ainda não se manifestou, mas é hoje. É hoje, pastor. Eu não vou mais vacilar igual vacilou a raça antediluviana. Noé aproveitou a oportunidade com a sua família. Hoje também eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus está sondando os corações. E nesta noite, ao sondar, será que Ele acha o teu de porta aberta para que Ele possa adentrar? Porque Ele está à porta e bate. Se alguém abrir, Ele entrará, ceará com esta pessoa ceará com Ele. Significa que ambos estarão partilhando o reino. Que bênção, você e Jesus juntinhos. A música que a Cíntia vai cantar agora fala exatamente disso, de Deus sondando os corações. E ao sondar o coração nesta noite, o teu coração, que o Senhor encontre morada, que o Senhor consiga alcançar você pela graça, e que estejamos preparados, diferente da raça antediluviana, que naquele grande dia possamos olhar para o céu e dizermos: este é o nosso Deus a quem nós aguardávamos, e na sua salvação nós exultaremos e nos alegraremos. Deus sonda os corações. Essa canção fala sobre isso. Tome a sua decisão ao lado de Jesus. Deus querido, muito obrigado porque tua palavra é tão esclarecedora. Obrigado porque para a compreensão do final dos tempos basta olhar para o início de todas as coisas. O tempo passou, séculos e séculos, milênios e milênios, e o ser humano continua a mesma coisa, carente e necessitado da tua graça, por conta do pecado que domina a alma humana. O Senhor sonda os corações hoje, tal qual fazia nos dias de Noé. E ao sondar os nossos corações nesta noite, o que estamos esperando é que o Senhor encontre o espaço que o Senhor procura, porque nós autorizamos a tua entrada na nossa vida, porque tudo o que queremos nessa noite é semelhante a Noé, sermos alcançados pela graça. Queremos viver segundo a tua palavra, e já nos machucamos demais por procrastinarmos o que precisa ser feito. Já procrastinamos demais brincando com o pecado, sendo desobedientes. Já nos ferimos muito, estamos todos machucados, alguns cheios de cicatrizes. E já aprendemos a lição, estamos amadurecendo, estamos crescendo, e cada dia mais percebemos que não somos nada sem o Senhor. Aceita a nossa entrega nessa noite. A gente quer parar de se preocupar com o que não precisa e se preocupar de verdade e trabalhar na direção do que é necessário. O Senhor em primeiro lugar, o teu reino, a tua justiça, para que todas as outras coisas sejam apenas acrescentadas. Aceita a nossa entrega nessa noite. Todos que estamos aqui, com a nossa boca confessamos que Jesus é nosso Senhor e Salvador. Que
a tua graça nos alcance e que o nosso nome seja confirmado no livro da vida. Nós lhe fazemos esta oração em nome de Jesus. Abraça teu irmão e diga que Deus abençoe você.